Hoje, irei fazer uma crônica em homenagem ao dia 15 de outubro, dia que foi escolhido para ser Dia do Professor. Realmente, essa profissão é uma das mais gratificantes que existem na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. É o professor. É uma profissão que dignifica o ser humano não só profissionalmente, mas porque ele se entrega com o seu mundo interior para preparar uma infância, uma juventude, para que esta nação brasileira seja uma grande nação no conceito internacional das mesmas. O Dia do Professor, ele é muito gratificante para todos aqueles que desempenham ou desempenharam ou desempenhará a missão nobre de fazer com que as civilizações desenvolvam na sua continuidade de viver. É a profissão que faz gerar as outras profissões. Não estou dizendo com isso para traçar comparações com outras profissões, que todas elas têm os seus encantos, todas elas têm as suas obrigações e todas elas cumprem o dever de preparar o povo para tornar-se um povo civilizado, um povo educado, um povo que saiba honrar os princípios do ser humano, o princípio da criação. Professor é uma das grandes carreiras que existem, para não dizer na hierarquia dos valores das mesmas, que professor é superior. O professor não é superior. Nem o ser humano é superior nem a um nem a outro. Mas tem as suas qualidades intrínsecas para cooperar, para colaborar para a humanidade. Começa pela aprendizagem do primário, até galgarem as faculdades, os âmbitos mais brilhantes que o homem pode chegar usando o seu intelecto, usando a sua intelectualidade, a sua inteligência que Deus o deu. Ser professor é difícil, porque não é uma profissão unicamente que se escolha ela como as outras muitas vezes, porque está dando dinheiro, porque está dando status social. Não. O professor precisa de tudo isso, mas também precisa de uma coisa mais essencial: ter o mundo interior preparado, adequado à convivência da profissão. Ter uma alma para aquilo. É como o nordestino diz no seu falar: tem jeito para aquele negócio. E é preciso ter jeito para ser professor. Porque trabalhar de 7 horas da manhã
muitas vezes até 10 horas da noite. Um auditório na sua frente não é mole, não. Não é somente estar num birô escrevendo, está num consultório consultando, está numa obra construindo ela. Ele sim, ele tem uma construção diante desse auditório. Ele dá uma construção a esse auditório, é o saber. Porque, meus leitores, todo mundo nasce nu, despido e analfabeto. Quanto à nudez, as civilizações se encarregam de vesti-lo, mas alfabetizá-los é uma professora, é uma professorinha, como chamam no diminutivo, que pega aquelas crianças e ensinam a elas a ler, a escrever. É o início de uma vida intelectual que no porvir eles terão pela frente. Mas são elas que iniciam alfabetizando. É a professorinha. A professorinha que eu não sei se o diminutivo a sociedade usa como uma prova de carinho, mas apenas para denigrir a imagem desta portentosa profissão que é a de ensinar o saber. Hoje é o dia que eu estou fazendo essa crônica, é o dia do professor. O professor, ele tem as suas obrigações restritas e a obrigação maior deles é preparar gerações para o porvir de uma nação. E o Brasil não é uma exceção. O Brasil está inserido completamente na regra geral. É uma nação que tem a obrigação com os seus filhos para prepará-los para amá-lo. Isso é que é dignificante. E o meio de amá-los, de fazer uma população amar um país, educando-a. E educar, isso é mérito do professor. E principalmente da professora primária, como disse eu, que inicia todo esse processo de ensinamentos no ensino médio, nos segundos graus, nos cursos superiores, onde as carreiras são escolhidas. E aí está o prestígio que a nação vai adquirir diante das outras, de ter a sua população preparada para viver e constituir-se naquilo que forma realmente uma grande nação, que são a família. É como dizia um pensador, nação não é somente nação, tem que ter uma trilogia montada nessa nação. E para completá-la, eu diria Deus, pátria e nação. Esses três elementos formam o povo de um país, um povo civilizado, um povo que vai se ligar a quem o colocou aqui, que é Deus. Porque nós não viemos por acaso, nós viemos das grandezas incomensuráveis. Isso é que é uma população.
Uma população aprendendo com seus próprios membros e dentro da sua própria natureza, que são as suas delimitações geográficas. E o nosso Brasil chama-se 8.500.000 quilômetros quadrados, com essa população nas mãos do professor. E vai caminhando, passo, muitas vezes lentos, mas sempre procurando acelerar esses passos para se igualar às grandes civilizações do universo, como a civilização europeia e outras mais. O Brasil é um exemplo. O Brasil, desde 1500, que era matas, rios, mares e a população indígena. Mas foi no decorrer que a história nos descreve que foi se formando uma civilização, foi se formando uma cultura para moldar os problemas sociais com os problemas ecológicos e os problemas da natureza. E é isso a missão principal do professor, que começa ensinando numa carta de ABC, numa cartilha, e nos livros antigamente de Felisberto de Carvalho. Isso é que é missão honrosa, porque a raiz, é a base, tudo se sustenta na experiência, na vivência e no coração do professor. E é por isso que eu estou fazendo essa crônica hoje, enaltecendo essa profissão. Não é dando valor a eles, não, porque valor não se dá e nem se tira. Valor, ele existe por si mesmo. Valor se reconhece ou não. Então, a população brasileira, diante talvez de uma pequenina crônica como esta, chega a pensar melhor, porque o pensamento ainda é o último refúgio da liberdade humana. E tudo isso é o professor que vai encaminhando, que vai levando a nação, o Estado, os municípios, até chegar na base principal de uma nação, que é uma família bem constituída. A família é nada mais e nada menos, como dizia Rui Barbosa, grande intelectual brasileiro, não é? Ele dizia que a família era a pátria amplificada. Família é uma naçãozinha pequenininha, que cada pátria tem dezenas, centenas de milhares delas, e elas unidas formam uma nacionalidade. Isso é que é país, nação, Estado. E o professor tem essa responsabilidade, continua com ela e vem fazendo, muitas vezes, verdadeiros milagres para conseguir o que está conseguindo, para fazer do nosso país, no porvir, uma grande nação que nos honre dentro da esfera das grandes nações do universo. O Brasil é um país grande em extensão geográfica, mas é maior ainda porque é grande com uma população que o ama, uma população que o deseja que brilhe mais do que vem brilhando no conceito internacional das nações. Muito obrigado por esta oportunidade
de falar sobre essa temática. Mas é um tema que a gente não fala unicamente com os pulmões, exalando pela boca, mas coisas muito mais importantes são aquelas forças que vêm das profundidades do coração para amar tudo isso que eu estou dizendo, com amor, com carinho, com ternura, com compreensão e confiando sempre naquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis, que é o nosso Deus. Muito obrigado.